Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Aleluia que você está aqui, amém. Que dia importante, que dia especial que é este, amém. Dia 15 de novembro. Que Deus te abençoe poderosamente, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos para te proteger, para te guardar, para ir à sua frente, em nome de Jesus. E que você seja coberto com o sangue precioso de Jesus. Amém? Este é o dia que o Senhor fez. Nele, eu e você nos alegraremos. Aleluia. Amém? Você está feliz? Amém? Você está feliz por poder participar deste dia, fazer parte deste dia. Não importa onde você mora no Brasil, fora, você hoje faz parte. Amém? De algo muito importante, de um momento, de um tempo muito importante na vida do nosso país. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 6. Em nome de Jesus, você, irmão, irmã, brasileiro, brasileira, amém? Glória a Deus que ama esse país. Vamos começar este dia aos pés do Senhor, amém? Buscando o Senhor, pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bênção, em nome de Jesus Cristo. Como eu disse, é um dia muito importante hoje. Que Deus te abençoe. Se você achou o Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 1, ele diz assim, você sabe que Jesus havia acabado de ressuscitar a filha de Jairo, nós já lemos isso ontem, né? Muitas pessoas testemunharam, falaram como a palavra falou com eles, né? Como aquela ministração da palavra, aquele meditação da palavra foi importante no dia de ontem. Mas hoje nós vamos ler o capítulo 6, verso 1, que diz assim, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Então Jesus foi para a sua terra natal, né? Para a sua terra de origem. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo, olha só, então as pessoas estavam lá dentro da sinagoga, que é um lugar de ensino da palavra, de adoração, e as pessoas ouvindo Jesus, muitos ouvindo Jesus, eles se maravilharam e começaram a dizer assim, olha lá no versículo ainda a continuação do 2, desculpe. De onde vem a estas coisas? Ou seja, o ensinamento dele, a doutrina, aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele estava pregando era completamente diferente daquelas regras, daquelas tradições dadas por homens, daquelas tradições que eram que acabavam se transformando em um jugo, em um peso, em um fardo para eles carregarem, de qual a palavra de Deus não falava. E então eles perguntam, né? De onde vem estas coisas? E ainda diz, que sabedoria é esta que lhe foi dada? Você pode perceber aqui que diferença para essas pessoas que estavam ouvindo era ouvir os escribas, os doutores da lei e ouvir Jesus. A palavra de Jesus era impactante, impactava aquelas pessoas que estavam acostumadas a viver dentro daquele legalismo, daquelas regras sobre regras, né, daquelas tradições que não traziam vida, que não edificavam, mas que eram, como eu disse, só um peso, um fardo a se carregar. E ele então coloca ainda assim, e como se fazem tais maravilhas por sua mão? Então eles perguntam ainda, como todos esses sinais acontecem pelas suas mãos? Então eles estavam reconhecendo o ensino de Jesus, eles estavam reconhecendo os sinais, as maravilhas de Jesus. Então, eles ouviam e viam. Mas, olha o que diz aqui no versículo 3. No versículo 3, essas mesmas pessoas também diziam assim, poxa, mas não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? Então olha o que olha o que eles falam aqui. Eles começam a dizer assim, não, mas eu conheço esse cara aí. Não, esse cara aí não é de nada. Olha aí, ó, tá aqui, ó, ele é o filho da Maria, tá aqui os seus irmãos lá, Tiago, José, Judas e Simão, tá aqui entre nós as suas irmãs. Um detalhe, né? Aqui mostra na própria palavra de Deus que Jesus tinha irmãos, tá? Jesus tinha irmãos e irmãs, né? Era a família dele. Né? Então eles estavam dizendo assim, nós conhecemos esse cara aí, a gente conhece. Não, tem alguma coisa errada.
Tem alguma coisa que está fora do lugar aí. A gente precisa entender e tomar cuidado quando nós lemos esse texto com a seguinte situação. Às vezes nós olhamos para a pessoa e não olhamos para o Deus que ela serve. Vou dar um exemplo para você. Em algumas situações, em algumas circunstâncias, Paulo, ele apanhava, ele era apedrejado, ele estava ferido e ele ia para cidades pregar o evangelho e as pessoas recebiam de bom grado a palavra de Paulo. Agora eu pergunto para você, será que nos dias de hoje, se um Paulo, todo machucado, ferido, vir pregar, nós vamos aceitar? Você vai aceitar, você não vai começar a julgar e dizer assim, mas se aconteceu isso com ele, ele não é de Deus. Não, isso aí eu conheço, ele mora ali, é vizinho. Entende que às vezes nós perdemos a oportunidade de ser abençoados, de receber a bênção de Deus, a graça de Deus, porque nós julgamos, nós pré-julgamos antes de ouvir, ou mesmo depois de ouvir, porque eles ouviram e eles viram, mas eles julgavam. Eles questionavam. Por isso eles não foram abençoados, você vai ver aqui. E então ele diz assim, e escandalizavam-se nele. O que é escandalizar? Escandalizar a palavra correta é um tropeço, né? É um tropeço. Escandalizar, ele vem do grego que significa ofenderam-se, né? E a tradução mais correta seria um tropeço. Por quê? Porque eles diziam, não, mas Jesus é aqui, filho de Maria. Nós conhecemos Jesus. E às vezes nós olhamos para homens e mulheres de Deus e nós os julgamos e deixamos de receber a bênção. Deixamos de receber a bênção porque nós não cremos no poder de Deus, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus fez na vida daquela pessoa. E aqui eles não entendiam como que Jesus, que eles conheciam, que era vizinho, moravam ali junto com ele, poderia ter tanta sabedoria, poderia trazer um ensino tão extraordinário, poderia operar sinais e maravilhas, e eles se ofenderam, se escandalizaram. É mais ou menos assim, por que ele não eu? Né? Se fosse resumir, seria isso, por que ele não eu? Conheça esse aí? Não, isso aí não é verdade. E deixaram de ser abençoados. No versículo 4 ele diz assim, Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então ele está dizendo aqui uma verdade e é uma verdade universal. O profeta, ele só não tem honra na sua terra, nos seus parentes e na sua casa. Eles não o reconhecem, porque eles sabem, esse aí eu conheço, como eu falei até aqui, né? Então, era isso que Jesus estava enfrentando lá. E por causa disso, olha o que diz o versículo 5, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Então, aquela incredulidade impediu o próprio Jesus. Ouça isso. Aquela incredulidade, aquela dúvida, aquele questionamento, aquela ofensa, aquele escândalo que nós lemos ali, impediu aquelas pessoas de receberem milagres, impediu Jesus de realizar mais milagres. Ele só fez algumas curas, impondo-lhes as mãos. Então olha o que a incredulidade faz. Olha que às vezes uma simples palavra, por isso nós devemos vigiar o que sai da nossa boca, uma simples palavra põe tudo a perder, porque aquela palavra, aquela frase, ela revela incredulidade, ela revela dúvida, e então Jesus ali não pôde fazer nenhum milagre, só curar uns poucos. Versículo 6, admirou-se da incredulidade deles. Olha o que está dizendo, que Jesus ele se admirou, ele admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém? Então nós temos que tomar cuidado para nós não olharmos para o homem ao invés de olhar para Deus. Nós não julgarmos por esse ou por aquele motivo, por causa da aparência, por causa da origem, mas olhar para Deus. Porque Deus ele pode usar eu e você, qualquer pessoa que esteja disposta, disponível, para que através dessa pessoa, curas, milagres, a palavra de sabedoria, um ensino extraordinário seja dito, seja ensinado,
coisas tremendas aconteçam. Amém? Não perca a sua bênção pela incredulidade. Não perca a sua bênção por olhar para homens. Claro que você deve estar atento. Ontem à noite eu falei para vocês sobre 1 Pedro, aqueles que acompanharam, eu recomendo você, 1 Pedro falando sobre o ministério. Eu disse, para que serve esse texto? No que se aplica esse texto se você de repente não tem ministério, serviço nenhum no corpo de Cristo? Se aplica para nós reconhecermos aqueles que estão trabalhando para o seu reino e aqueles que estão trabalhando para o reino do Senhor. Para nós identificarmos pelos seus frutos. Mas nós não podemos ser incrédulos. Incrédulos. Porque quando nós somos incrédulos, nós deixamos de receber a bênção de Deus. E o Senhor pode usar qualquer um que esteja alinhado à sua palavra, que esteja caminhando com Ele, que seja um homem, uma mulher séria, que pratica a palavra de Deus. Amém? Vamos orar então? Quero convidar você a fechar os olhos, vamos orar por esse dia. Amém? Hoje eu quero orar pelo Brasil, porque nós estamos nesse dia tão importante como nós falamos antes, amém? Pai, nós queremos apresentar ao Senhor o nosso amado Brasil hoje, em nome de Jesus. Pedir que o Senhor dê ordem aos teus anjos para que estejam aqui no nosso país com as espadas desembainhadas, anjos ministradores, anjos guerreiros, para nos proteger, para proteger a nossa nação, para desfazer toda armadilha, toda cilada, todo engano, toda artimanha maligna e toda artimanha de homens. Frustra os planos daqueles homens maus, frustra os planos daqueles homens que trabalham para o seu reino só e não para o reino de Deus. Frustra, Pai, faz com que suas ciladas, suas armadilhas sejam desmascaradas, que aquelas coisas que estão em oculto, aqueles segredos, aquelas mentiras sejam reveladas em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Meu Deus, abençoa cada um que está aqui conosco, protege, guarda, em nome de Jesus, derrama da tua bênção poderosa, em nome de Jesus, abençoa nosso país, abençoa as Forças Armadas, abençoa o presidente, abençoa as autoridades constituídas sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. E que todo mal seja revelado, caia por terra, seja desmascarado em nome de Jesus Cristo. Protege o teu povo que está nas ruas, protege o teu povo que vai sair de casa hoje, guarda-os e cobre as suas vidas com sangue precioso de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o teu dia, em nome de Jesus Cristo.